Boa tarde a todos. Dando início ao segundo painel, chamado Mutação Constitucional e os Desafios da Economia Digital, convido as seguintes autoridades para compor a mesa. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Professor Humberto Ávila, da Universidade de São Paulo. Professor Bernardo Mattarella, da Università Luiss di Roma. E como mediador, Francisco Caputo, ex-presidente da OAB do Distrito Federal e conselheiro da República e conselheiro federal da OAB. Boa tarde a todos. Em nome da organização, peço escusas por esse pequeno atraso, mas vamos compensar com o adiantamento que nós fizemos na parte da manhã. Então, vamos ficar pontuais. Primeiramente, ministro, me permite parabenizar a ESA Nacional, na pessoa do nosso querido conselheiro Rony Preus Duarte, e que junto com a Universidade Sapienza está organizando esse curso internacional Tributação e Economia Digital. Agora tenho o prazer de mediar esse segundo painel, que tratará do tema Mutação Constitucional e os Desafios da Economia Digital. Como já foi anunciado, nós teremos, nesse início de tarde, as honrosas participações do professor Bernardo Mattarella, do nosso querido e festejado professor Humberto Ávila e, para mim, a honra do nosso queridíssimo ministro e sempre professor Ricardo Lewandowski. Então, como não combinamos quem começaria os trabalhos, eu pergunto ao professor se o senhor se sentiria à vontade, então, de introduzir o nosso painel. Então, Vossa Excelência tem a palavra, professor. Muito obrigado a todos que integram a mesa, especialmente as gentilíssimas palavras do meu querido amigo Francisco Caputo, ex-presidente da OAB-DF, conselheiro da República, conselheiro federal da OAB, muita coisa, são títulos importantíssimos. Quero cumprimentar o professor Bernardo Mattarella, da Universidade Luiss de Roma, que nos honra com sua presença, o meu querido professor Humberto Ávila, a quem muito admiro, é uma referência em nossa universidade. Cumprimentar os nossos queridos amigos presentes, advogados, membros do Ministério Público, o meu colega de sempre, professor Luiz Roberto Barroso. Vejo tantos colegas e amigos do STJ que eu pediria licença para homenagear na pessoa da minha querida amiga Regina Helena Costa. Cumprimento as senhoras presentes na pessoa da esposa do presidente Beto Simonetti, que é a doutora Carolina Simonetti, e também peço licença para cumprimentá-las em nome da minha mulher, Yara Lewandowski, que me acompanha nestes eventos. Eu felicito os organizadores do evento por terem incluído este tema, que é um tema um tanto quanto genérico, que diz respeito à mutação constitucional e à economia digital. Aparentemente não tem muito a ver com o tema central deste seminário, que é a tributação num mundo digital ou numa economia digital. Mas eu ousaria dizer que tem tudo a ver, porque qualquer alteração no modo
de que o modo pelo qual vamos fazer a tributação neste mundo digital passa por uma reinterpretação dos conceitos constitucionais, dos valores, princípios e regras que se encontram não apenas na nossa Constituição, mas nas distintas constituições do mundo, pelo menos do mundo civilizado. Eu assisti atentamente e com muito prazer a palestra do professor Luiz Roberto Barroso, nosso professor de sempre, colega, ministro, e eu não ousaria ir tão longe em termos de um mergulho na história para me reportar ao Big Bang, que data de 13 bilhões e 800 milhões de anos. Aliás, eu não sei como é que eles conseguem fazer uma datação tão precisa assim, mas alguns dizem cerca de 14 bilhões de anos. Mas eu me reportaria a um passado mais recente, diria eu, de cerca de 2.500 anos atrás, quando começaram a pontificar os pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos, aqueles que começaram a pensar o mundo, obviamente, antes de Sócrates, antes de Platão, antes de Aristóteles, que foram os grandes luminares, os grandes paradigmas da filosofia ocidental, foram aqueles que começaram realmente a deitar os fundamentos da filosofia ocidental. Mas por que é que eu me reporto aos pré-socráticos? Eu acho que é muito importante que nós, de quando em quando, rememoremos esses grandes pensadores. Porque os pré-socráticos são aqueles que deitaram os fundamentos, ou lançaram os fundamentos, os pilares da ciência do mundo ocidental. Foram os primeiros que pensaram cientificamente o mundo circundante, a physis ou o cosmos. E é o momento em que se faz uma separação muito clara entre o mitos e o logos, entre o mito e a razão. É o momento em que se pretende explicar o mundo circundante por meio da razão e não mais por meio de explicações religiosas, míticas ou sobrenaturais. É o momento em que os pré-socráticos começam a querer explicar quais são os fundamentos do mundo que nos circunda. Então, começaram a especular sobre sobre o que era feito o mundo, do que era feito o mundo. Vários deles sugeriram que o mundo era feito de água, outros imaginaram que o mundo era feito de terra, outros de ar, outros de fogo. Alguns combinavam esses 4 elementos. Houve um pré-socrático importante chamado Anaximandro, que dizia que a essência do mundo é um elemento inconsútil, ou sem forma definida, o tal de apeiron. Enfim, mas foram reflexões importantes. Pitágoras, por exemplo, entendia que o mundo era composto por fundamentos matemáticos. Demócrito dizia que o mundo era composto por átomos. Cada qual tinha uma explicação da natureza extremamente relevante, porque neste momento começou-se a pensar cientificamente sobre a realidade circundante. Eu trago os pré-socráticos à colação porque eu imagino que eles têm algo a ver com o nosso tema, que é a mutação constitucional. E eu me reporto particularmente a 2 filósofos pré-socráticos em relação aos quais eu tenho grande admiração. O primeiro deles é Heráclito de Éfeso, que era alguém que dizia que no mundo tudo muda, tudo se transforma, ninguém pode mergulhar 2 vezes no mesmo rio. E esta é uma realidade realmente com a qual nós nos deparamos. Tudo muda incessantemente. Nós mudamos, o mundo circundante muda, nada permanece o mesmo.
Mas ele, de forma interessante, digladiava-se intelectualmente com outro pensador importante da mesma época. Nós estamos falando do século VI a.C., que era Parmênides de Eleia. Ele, em contraposição a Heráclito de Éfeso, dizia: não, nada muda. Aparentemente o mundo muda, mas o ser, do ponto de vista ontológico, é sempre o mesmo. Então vejam, as senhoras e os senhores, que nós temos, desde pelo menos o século VI a.C., uma contraposição entre dois pensamentos interessantes, entre a estática e a dinâmica das coisas. Quando nós falamos em mudança constitucional, nós temos que repensar, ou nós temos que relembrar essa discussão que se trava ao longo de toda a história da filosofia do mundo ocidental. O mundo muda permanentemente ou o mundo, na essência, é a mesma coisa? E aí nós temos, então, várias formas também de pensar o mundo, de explicar o mundo. Nós temos, por exemplo, a lógica aristotélica e depois transformada, transmudada na lógica escolástica, desenvolvida por Santo Tomás de Aquino, que dizia que era uma lógica formal que podia captar a essência das coisas. Em contraposição, desenvolveu-se também uma outra lógica, a lógica dialética. Quem sabe teria começado com Hegel, na contraposição entre tese, antítese, e que chega a ser uma síntese. É uma lógica para captar um mundo em permanente movimento. Nós tivemos os discípulos de Hegel, que são os marxistas, que também ofereceram uma explicação dinâmica do mundo, um mundo sempre em transformação, a lógica dialética materialista. Entendia que, ao invés de uma contraposição de ideias, como propunha Hegel, na verdade, o que nós tínhamos era uma contraposição de classes sociais, de modo de produção da sociedade, e assim, então, o mundo evoluía, a história progredia, e assim se compreenderia o fenômeno da mudança permanente da realidade circundante. Vejam que são duas ideias interessantes e penso que tem tudo a ver com a ideia da mutação constitucional. Eu, à semelhança do nosso professor Luiz Roberto Barroso, e aprendi isso recentemente, ou reaprendi agora num seminário em Paris, não é? Alguns de nós aqui estivemos lá, e alguns professores da Sorbonne então se manifestaram, como sempre, com brilho intelectual inexcedível, e lá existe a prática de dividir um discurso em 3 partes, como fez o nosso professor. E eu também faria isto, e também a escolástica recomenda isto. Vou dividir a minha brevíssima alocução em 3 partes. Farei uma brevíssima introdução, falarei sobre a mudança constitucional, ou a mutação constitucional, tecerei algumas considerações sobre a economia digital, esse novo mundo em que vivemos, e depois partirei para uma rapidíssima conclusão também. Peço então que as senhoras e os senhores tenham a paciência para me acompanhar ao longo deste roteiro. Pois bem, eu sou um heraclitiano, fundamentalmente. Eu concordo com ele, que tudo muda, tudo se transforma, nada permanece o mesmo. Dizia ele em grego, pantarrei. Pantarrei, tudo muda. As constituições, evidentemente, também mudam. Mudam por quê? Não é porque elas são feitas por um legislador constituinte mítico, uma figura quase sobrenatural. Não, porque a Constituição é feita por pessoas de carne e osso, cujas normas constitucionais, se dirigem ou se destinam a regular situações que ocorrem no mundo real em constante transformação, em constante modificação.
Por isso é que as constituições se submetem a esse ciclo de eterna mudança e que estão sujeitas todas as coisas que existem no universo. Então, quando nós falamos em mutação constitucional, nós nos referimos aos modos pelos quais as constituições mudam. E quero insistir nesse aspecto, me perdoem, dizer que se nós não entendermos que as constituições mudam, ou pelo menos a forma como nós interpretamos os conceitos da Constituição, nós não poderemos avançar no sentido de propormos novas formas de tributação neste mundo digital, nessa economia digital que nós vivemos. Se as constituições, e não estou dizendo nenhuma novidade aqui, não se adaptassem à dinâmica social, à mudança social, obviamente elas perderiam a sua eficácia, ainda que permanecessem formalmente vigentes. Em outras palavras, se as constituições simplesmente não seriam cumpridas se elas estivessem em descompasso com a mudança que existe, que ocorre no mundo real. Os primeiros estudiosos que se dedicaram a refletir sobre o fenômeno da mudança constitucional, ou da mutação constitucional, foram os alemães. E aqui eu estou na presença de um eminente germanista, professor Humberto Dávila, que muito melhor do que eu poderá discorrer sobre essa questão, mas os alemães identificam duas formas de mutação constitucional ou de mudança constitucional. Uma formal, que eles chamam de Verfassungsänderung, Verfassung é Constituição, Änderung é mudança, alteração. E outro método, outro modo informal, que eles chamam de Verfassungswandlung, que é a transformação dos conceitos constitucionais ou dos preceitos constitucionais, se nós quisermos. No primeiro sentido que os alemães dão a essa transformação, os dispositivos constitucionais são formalmente alterados. E no segundo, opera-se uma mudança de sentido do texto constitucional sem que haja uma modificação em sua redação. Isso é muito importante. Então, as constituições mudam sem que haja necessariamente uma mudança naquilo que está escrito no texto, em seu texto, na sua dicção. Então, como regra, especialmente no primeiro sentido, as constituições, para se adaptarem à realidade cambiante, à realidade dinâmica, elas são alteradas pelo chamado constituinte derivado, com autorização do constituinte originário, que é aquele que, num primeiro momento, cria a Constituição, legitimado pela força da soberania popular. Mas há um detalhe importantíssimo, e acho que isso vale para a reflexão que estamos fazendo no que diz respeito às novas formas de tributação. O constituinte derivado não pode distorcer a vontade do constituinte originário naquilo que ela tem de essencial. Em outras palavras, o núcleo duro de uma Constituição, ou seja, os valores fundamentais que deram origem à sua criação, não podem ser modificados. Daí eu ousaria avançar uma primeira tese, que por mais que nós queiramos e devemos alterar a tributação nesse novo mundo que nós vivemos, existem princípios e valores constitucionais que não podem entrar em choque com essas novas formas de tributação que nós pretendemos e devemos fazer. Todos nós sabemos, e eu peço licença para trazer a colação, enfim, o exemplo do Brasil, porque nós estamos aqui com alguns prezados e assistentes italianos que nos honram com a sua presença. No Brasil, a nossa Constituição tem um núcleo duro, aquilo que nós chamamos de cláusulas pétreas.
Quais são essas cláusulas pétreas que não podem ser mudadas ou alteradas? Em primeiro lugar, a forma federativa de Estado. Em segundo lugar, o voto direto, secreto, universal e periódico. Em terceiro lugar, a separação dos poderes. Em quarto e último lugar, os direitos e garantias fundamentais. Vejam aqui, só nesse último tópico, a importância, por mais que nós queiramos, não é, professora Regina Helena Costa, nossa eminente tributarista, mas que queiramos cogitar de novas formas de tributação, nós não podemos chocar com esse núcleo duro que são os direitos fundamentais do contribuinte. Então, esta é uma limitação que me parece absolutamente intransponível. Mas vejam, as senhoras e os senhores, que as constituições rígidas, escritas e rígidas, como é a nossa, e creio também como é a italiana, prevêem formas para procedimentos especiais para a sua alteração, para que de tempos em tempos esta Constituição se adapte justamente às mudanças que ocorrem na realidade concreta. Mas além das nossas, sobretudo a nossa Constituição, não poder ser alterada de forma a chocar-se com esse núcleo duro, ela também não pode ser alterada em situações extraordinárias ou em momentos de crise. Por quê? Porque no momento de crise, de conturbação social, poderíamos eventualmente ter alterações constitucionais que pudessem eventualmente ferir esses valores fundamentais sobre os quais se sustenta a própria sociedade brasileira. Mas a nossa Constituição, como ela é rígida e como ela é escrita, ela prevê um procedimento, de certa forma, dificultado para a sua alteração. Então, a nossa Constituição só pode ser emendada por proposta do Presidente da República, por 1/3, no mínimo, dos membros do Senado ou da Câmara, ou por metade das Assembleias Legislativas dos Estados. E a proposta assim deflagrada, ela precisa ser aprovada em cada casa do Congresso em 2 turnos, e só será considerada aprovada se em cada uma das casas obtiver pelo menos 3/5 da votação afirmativa dos integrantes de cada casa. E como eu disse, além destas dificuldades, desse rito mais complexo, as constituições, ou pelo menos a nossa Constituição, não pode ser modificada sob a vigência do estado de sítio, estado de defesa ou de intervenção federal. Lembram-se que agora, no governo recente do presidente Temer, estava preocupado com aquela ponte do futuro e propondo uma série de emendas constitucionais. Durante a intervenção que houve no Rio de Janeiro, ele teve que paralisar. Isso, de certa maneira, segundo alguns entendem, prejudicou este programa relativamente acelerado de alteração da Constituição para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Depende do ponto de vista que nós temos. Eu tenho o meu, certamente todos terão os seus também. Algumas constituições, como a nossa também, além desse rito ordinário de alteração da Constituição, para que as constituições se adequem a essa mudança social permanente, elas prevêem também alterações, digamos assim, anômalas. A nossa Constituição, no artigo 2º do ato das disposições constitucionais transitórias, previu que no prazo de 5 anos a Constituição poderia sofrer uma revisão constitucional mediante a aprovação destas alterações por maioria simples dos membros das 2 casas do Congresso Nacional, reunidos em sessão unicameral. Engraçado, poucas modificações foram operadas nesse momento, porque a Constituição era nova, ainda o prazo de 5 anos, ao meu ver, foi muito curto para que houvesse transformações mais substantivas que ensejassem uma alteração mais profunda, mais vertical do nosso texto constitucional. Mas, interessantemente também, mas isso por uma circunstância histórica, porque tinha uma pequena minoria de parlamentares que eram monarquistas, no artigo 3º do ato das disposições
constitucionais transitórias, convocou-se um plebiscito para o dia 7 de setembro de 1993, para que o povo brasileiro, o conjunto dos cidadãos, se pronunciasse sobre a forma de governo, república ou monarquia, ou sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo. O povo brasileiro, os cidadãos brasileiros, de modo muito conservador, acabaram mantendo o presidencialismo e também a república, evidentemente, que estava implantada em nosso país desde 1889, ou talvez, quem sabe formalmente, desde a primeira Constituição de 1891. Mas, como esses mecanismos todos aos quais eu me referi não dão conta de adequar os seus preceitos à mudança social cada vez mais acelerada que ocorre nos tempos atuais, nós temos então o fenômeno da mutação constitucional, que tem lugar com muito mais frequência do que num passado relativamente recente. O que é então efetivamente a mutação constitucional? Ela basicamente é um modo informal de mudança da Constituição, mas que, embora seja informal, ela precisa ser compatível com o espírito e com a letra da Constituição, sob pena da mutação constitucional não passar num crivo de controle de constitucionalidade. Isso é preciso assentar com todas as letras. Não basta dizer, há o fenômeno da mutação constitucional, porque se houver uma mutação constitucional que não seja compatível com o espírito, com a letra da Constituição, chega na mão do professor Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele dará liminarmente uma decisão para já retirá-la do mundo jurídico. Uma das formas mais comuns de mutação constitucional é pela via interpretativa. E essa mutação constitucional pela via interpretativa se dá tanto no âmbito legislativo, quanto no âmbito administrativo e, sobretudo, no âmbito judicial. No âmbito legislativo, isto ocorre quando o legislador, e esta é uma atividade nem sempre muito bem percebida, quando ele procura ampliar a abrangência de um dispositivo constitucional ou quer lhe conferir um novo conteúdo para adaptá-lo exatamente a uma nova situação histórica que se lhe apresenta. Então, vejam que é uma forma que os parlamentares têm de dar vida às normas constitucionais. Vejam que essa matéria que nós estamos discutindo está sempre ligada com a nossa questão aqui central, que é a alteração das maneiras de tributação. Um exemplo, há vários exemplos da interpretação legislativa, mas um exemplo que me parece muito interessante é justamente as alterações recentes, ou relativamente recentes, no novo Código Civil, que alterou fundamentalmente o direito das obrigações, superando a tradicional prevalência da autonomia da vontade, valorizou a função social da propriedade e a lealdade e a boa-fé na celebração dos contratos, quer dizer, afastando-se daquela visão tradicional dos pacta sunt servanda. No campo administrativo também nós temos exemplos de mutação constitucional, e eu vivi isso muito intensamente porque há cerca de 35 anos atrás eu trabalhei com direito urbanístico, fui advogado de uma empresa de planejamento metropolitano em São Paulo, e me lembro, isto era antes da Constituição de 88, e as regiões administrativas são aqueles municípios que estão interligados em função da conurbação urbana, que é um fenômeno interessante, e que tinham que atuar de forma conjunta no que diz respeito a transporte, saneamento básico, enfim, serviços públicos essenciais.
Antes mesmo de sua criação formal na Constituição de 88, já se criou mecanismos para que estas regiões metropolitanas pudessem funcionar efetivamente. Vejam que é a mudança na realidade social, econômica, urbana, no caso, que fez com que se criasse, de fato, as regiões metropolitanas antes que elas estivessem formalmente estabelecidas na nova Constituição e criando, de certa maneira, um quarto nível político-administrativo da Federação Brasileira. Quer dizer, algo que se situa entre a União, Estados e municípios. É um quarto nível que hoje é reconhecido. Mas a mutação constitucional, ao meu ver, de maior relevância, é aquilo que se dá no âmbito jurisdicional. E cito um exemplo. No campo do direito de família, e nós estamos muito acostumados com isso, quer dizer, vimos isto, a grande maioria de nós que atuamos, seja como advogados, no âmbito forense, seja como juízes, nós verificamos que, ao longo dos anos, os juízes foram atribuindo direitos à antes denominada concubina, aos filhos adulterinos e às uniões estáveis, reinterpretando o conceito de família que está plasmado na Constituição. O Supremo Tribunal também, aqui, permito-me mais uma vez me reportar ao eminente ministro Luiz Roberto Barroso, teve uma participação decisiva, nós reconhecemos a união estável de pessoas do mesmo sexo. Não obstante, a Constituição dissesse que a família é composta pela união de um homem e de uma mulher. Vejam, foi uma forma de alterar a Constituição, de dar um novo significado a um texto constitucional. O Supremo Tribunal também, e já vou encaminhando para terminar esta primeira fase da minha intervenção, ele ressignificou o sentido do habeas corpus. Se nós olharmos a Constituição, o habeas corpus ele existe para defender a liberdade de locomoção. Mas, com o tempo, o Supremo Tribunal Federal começou a aceitar também a impetração de habeas corpus para corrigir vícios, sobretudo no processo penal. Embora não diretamente ligado à liberdade de locomoção, indiretamente, um vício, um defeito, uma mácula no processo, ou mesmo num inquérito policial, poderia, eventualmente, prejudicar a liberdade de ir e vir do cidadão. E mais ainda, eu tive a grande honra de participar dessa discussão, nós criamos o habeas corpus coletivo, beneficiando as mulheres, as presas, mulheres gestantes, lactantes e mães de crianças até 12 anos. Por que o Supremo teve que criar esse instrumento? Diante dessa realidade catastrófica que é justamente a realidade que se enfrenta no sistema prisional brasileiro. Nós estamos, de certa maneira, cansados e percebemos a inutilidade de concedermos habeas corpus individuais quando a realidade era uma realidade coletiva. Então, nós criamos o habeas corpus coletivo. O Supremo também criou o mandado de injunção coletivo quando a Constituição falava apenas no mandado de injunção individual. Tudo isso porque a realidade nos levou e levou o Judiciário a reinterpretar, a ressignificar, enfim, a Constituição. Mais 5 minutos, pois não. Bem, outra modalidade ainda de alteração é o costume. O costume é muito comum justamente na atividade parlamentar, quando, por exemplo, os parlamentares alteram as práticas parlamentares, ou o relacionamento entre os poderes. E nós tivemos recentemente, ou no passado relativamente recente, um exemplo disso, quando o Executivo passou a reeditar medidas provisórias sem uma autorização constitucional. Isso depois foi sacramentado por meio de emendas. E, finalmente,
a última modalidade, que é a modalidade de mutação constitucional, que ocorre pelo desuso ou pela desuetudo. E me lembro, eu também participei de uma discussão interessante, há um dispositivo na nossa Carta Magna que estabelece que no controle de constitucionalidade no sistema difuso, em que o Supremo decide uma questão constitucional numa relação intersubjetiva, mas não num processo objetivo, o Senado, então, suspendia o dispositivo constitucional que foi declarado inconstitucional no controle difuso. Por que isso? Porque no controle difuso a decisão do Supremo não tem efeito erga omnes. Bom, essa discussão veio ao Supremo Tribunal Federal de forma incidental. O ministro Gilmar Mendes, relator, dizia o seguinte: olha, esse dispositivo ele não tem mais uso, ele só subsiste por uma razão, por uma tradição histórica. Eu fui vencido, disse a ele: olha, essa mutação constitucional não pode ser aceita, no sentido de expungir esse dispositivo do texto constitucional, porque nós estaríamos afetando uma cláusula pétrea, que é justamente a separação dos poderes. Bom, segunda parte, atendendo aqui ao nosso mediador, e rapidamente. Nós estamos vivendo um mundo novo, talvez um admirável mundo novo, como dizia o Aldous Huxley, ou quem sabe um abominável mundo novo, não é? Em que a internet mudou significativamente, não apenas o modo como as pessoas se relacionam entre si, mas com o modo como as pessoas se relacionam com o mundo. E nós vivemos, então, hoje, a chamada economia digital. Essa economia digital é um termo que ainda não foi claramente, digamos assim, identificado, especificado, mas ele apareceu pela primeira vez num best-seller de um autor canadense chamado Don Tapscott, chamado Economia Digital, Promessa e Perigo na Era da Inteligência. Surgiu em 1995, em que ele dizia exatamente isto. Ele dizia que hoje estamos diante de um novo mundo, em que produtor e consumidor estão interligados, em que o próprio conceito de produto, como foi dito isto pelos oradores que me antecederam, não precisa ser mais algo físico, mas pode ser algo, um bem impalpável, um bem virtual, fruto de um trabalho mais intelectual do que manual, e que resulta de uma cadeia produtiva altamente descentralizada. O ministro Barroso, ele fez uma alusão a uma observação de Tom Goodwin, dizendo exatamente que o Uber, a maior empresa de táxi, não tem veículo. O Facebook, a maior empresa de comunicação, não produz conteúdo. O Alibaba, o menor site de revendas mais rentável do mundo, não possui estoques. E o Airbnb, que é a maior plataforma mundial de aluguéis, não é dona de nenhum imóvel. Interessantemente, até as obras de arte hoje têm uma característica virtual. Os NFTs, os Non-Fungible Tokens, que valem milhões de dólares, que são pagos em criptomoedas, são um exemplo dessa arte impalpável, esse produto impalpável. Eu não quero me avançar, trouxe vários exemplos aqui, estatísticas sobre como é que hoje, o professor Tércio Sampaio Ferraz deu um exemplo muito interessante, que hoje nós não vamos mais a bancos para fazer nossas operações financeiras. Eu me lembro quando era mocinho, nós queríamos fazer um empréstimo, enfim, tínhamos algum problema bancário, nós íamos falar com o gerente era um homem de terno, sisudo, sentava numa mesa, e nós íamos lá fazer os nossos pleitos. Hoje não mais, hoje com um pequeno apertar, toque num smartphone, num celular, num computador, nós então transferimos somas de milhões de reais ou de dólares através de fronteiras nacionais. Eu vou para o final, para a terceira parte, para honrar aqui a minha
o meu compromisso com o nosso mediador. O que acontece hoje? Os conceitos ou os preceitos constitucionais com os quais estamos acostumados a lidar, como, por exemplo, soberania nacional, propriedade privada, livre concorrência, igualdade de oportunidades, porque hoje nós temos o fenômeno da exclusão social, que é uma questão importantíssima, ou a questão dos trabalhadores de aplicativos sem quaisquer direitos, não é, trabalhistas. E, aliás, ontem eu li no jornal que o Poder Executivo, o presidente Lula, criou por decreto uma comissão para estudar os direitos dos trabalhadores em aplicativos. Então, educação inclusiva, defesa do consumidor, busca do pleno emprego, direitos do trabalhador, autonomia sindical, liberdade de exercício de profissão, patrimônio cultural, poder de tributar, dentre outros preceitos, terão que ser ressignificados por meio da mutação constitucional para adaptá-los a este admirável, quiçá abominável mundo novo, sem, no entanto, desnaturar os valores fundantes da sociedade. Trata-se, e volto ao início, de conciliar Heráclito com Parmênides, a mudança e a permanência. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor. Deixa eu ver como é que são as coisas da vida. Eu estava tão honrado e agradecido ao doutor Rony por me permitir dividir essa mesa com o senhor, mas na minha função eu tive que exercer a antipática interrupção da fala do senhor. É porque a gente fica tão animado e tão embevecido quando ouve o senhor que a gente realmente não vê a hora passar. E o senhor, a pretexto de falar sobre direito constitucional, o senhor passeia pela sociologia, pela filosofia, por outras áreas do direito com uma tranquilidade que realmente nos enche os olhos. Mas eu quero agradecer ao senhor, principalmente por atender esse nosso apelo, e queria também aproveitar, ministro, para dizer, se o nosso presidente, sempre presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, permitir, ter a ousadia, presidente, de dizer, presidente Rafael Horn chegando também, mas ter a ousadia de dizer, em nome dos mais de 1.300.000 advogados, que o senhor fará muita falta para o judiciário brasileiro. É uma regra constitucional que a gente deve avaliar uma eventual mutação para permitir a permanência de pessoas como o senhor não apoiar mais tempo, e torcendo também que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha a mesma sabedoria que ele teve há 17 anos atrás e escolha uma pessoa do naipe do senhor para integrar o nosso mais importante tribunal, que é a nossa Suprema Corte. Dando sequência ao nosso painel, eu vou passar a palavra para o nosso eminente professor Bernardo Mattarella, da Universidade Luiz de Roma. Grazie, io parlerò in italiano. Vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori del convegno per avermi invitato, è un grande onore parlarvi, e grazie agli altri relatori di questa sessione. Il tema dell'economia digitale e delle trasformazioni costituzionali è un tema molto ampio, e quindi io vorrei concentrarmi su alcuni aspetti che riguardano qualche trasformazione, alcuni aspetti dell'impatto dell'economia digitale sulle istituzioni costituzionali, sulle istituzioni amministrative, sulle istituzioni giudiziarie e anche nel complesso sui rapporti fra istituzioni pubbliche e cittadini. Prima di tutto però vorrei osservare che l'economia digitale è un'economia
che si svolge principalmente su mercati globali. È un'economia che si svolge al di fuori o al di sopra degli Stati, in mercati che hanno dimensione molto più ampia di quelli degli Stati nazionali, e anche le istituzioni e i soggetti dell'economia digitale hanno una dimensione che spesso va al di là di quella degli Stati. Basta pensare al fatto che il principale strumento dell'economia digitale, cioè la rete internet, è governata da un'istituzione molto particolare che si chiama ICANN, una società di diritto californiano che però ha un assetto di governo che coinvolge tanti diversi stati appunto nel governo, nell'amministrazione di questa società. Ma pensiamo anche a tutti i grandi operatori commerciali, a tutti i grandi produttori di software, di computer, dei social network, che hanno una dimensione tale da poter anche condizionare, da poter facilmente condizionare o imporsi sulle regolazioni degli Stati. E in questo quadro in cui ci sono questi grandi poteri economici molto forti, spesso più forti del singolo Stato, si finisce spesso per avere forme di concorrenza tra gli Stati, magari per attrarre gli investimenti di questi grandi operatori. Pensate alla concorrenza fiscale che spesso induce gli Stati nazionali a offrire regimi privilegiati per accogliere sul proprio territorio le sedi di questi grandi operatori economici. E quindi una conseguenza di questa dimensione dei mercati è che spesso le istituzioni nazionali non riescono a fare da sole nei loro rapporti con gli operatori economici ultrastatali, e spesso devono organizzarsi, devono mettersi insieme, perché in questi mercati, nell'economia digitale, spesso l'unione fa la forza. Il singolo Stato europeo, per esempio, ha ben poche possibilità di condizionare la condotta di operatori come Google, Facebook, Microsoft e così via, ma l'Unione Europea nel suo insieme ha una grandissima forza, tanto che alcune regolazioni europee, come quelle in materia di tutela dei dati personali, si impongono anche al di fuori dei confini dell'Unione Europea e vengono rispettati dagli operatori economici anche al di fuori dell'Unione Europea. Quindi questo è un tema. L'economia digitale ha questa caratteristica di globalità con cui dobbiamo fare i conti, e è un tema di grande importanza, di grande attualità. In questo momento, come forse sapete, in Italia è in corso un grande programma di riforme concordato con l'Unione Europea, un grande programma di riforme istituzionali e amministrative, a fronte delle quali l'Unione Europea fornisce grandi aiuti finanziari agli Stati membri. Al centro di questo programma di riforma c'è quella che noi chiamiamo transizione digitale, cioè il cambiamento verso l'economia digitale. E in questa economia digitale, naturalmente, è innanzitutto, nell'economia digitale, gli operatori sono innanzitutto operatori privati, ma anche il ruolo delle istituzioni pubbliche è molto importante, pensando per esempio soltanto alla principale risorsa, o a una delle più importanti risorse che si commercia nell'economia digitale, cioè i dati. I dati contenuti nelle tante banche dati organizzate e tenute da soggetti pubblici e privati
hanno un valore economico sempre maggiore perché diventa sempre più facile organizzare i dati, sfruttarli a fini commerciali, incrociare dati contenuti in diverse banche dati. Tante di queste banche dati appartengono a istituzioni pubbliche, quindi le istituzioni pubbliche hanno una grandissima ricchezza in questo patrimonio di informazioni, di dati che possiedo. Ecco, dicevo, quell'economia digitale ha una serie di effetti sulle nostre istituzioni, innanzitutto sulle istituzioni costituzionali, sul funzionamento della nostra democrazia. In tutti i paesi democratici il modello di democrazia a cui siamo abituati è quello della democrazia indiretta, della democrazia rappresentativa, perché con la democrazia diretta, cioè con le decisioni assunte direttamente dai cittadini, si può fare poco, si possono prendere solo poche decisioni, però l'economia digitale, le trasformazioni digitali rendono molto più facile utilizzare strumenti di democrazia diretta, rendono più facile coinvolgere i cittadini, farli partecipare, e questo quindi da un lato impone di valutare quali forme di democrazia diretta possono essere introdotte e dall'altro lato impone alle istituzioni democratiche, innanzitutto ai parlamenti, di ripensare al proprio ruolo in un mondo che cambia continuamente a causa della tecnologia digitale. Pensate a come l'attività di un Parlamento è condizionata dalla pubblicità, dal fatto che tutti possiamo in ogni momento leggere le proposte di legge, leggere gli emendamenti, le proposte di modifica che vengono presentati magari pochi minuti prima. Tutti possiamo avere accesso a questi lavori parlamentari, questo naturalmente condiziona moltissimo il modo di svolgersi dei lavori parlamentari. E pensiamo anche a quegli altri protagonisti fondamentali del gioco democratico che sono i partiti politici, su cui la trasformazione digitale ha un impatto fortissimo, sia perché rende più facile il coinvolgimento dei cittadini, ma cambia le forme di questo coinvolgimento e consente di creare altre strutture alternative ai partiti politici, e magari può indurre i cittadini ad allontanarsi dai partiti politici perché si trovano meglio ad esprimersi nei social network o in altre forme di movimenti, e quindi cambia e si adegua la forma, la struttura dei partiti, anche nel senso della personalizzazione. Molto spesso, un po' in tutti i paesi democratici, si assiste al rafforzamento delle singole persone, dei leader dei partiti, che è favorito dal rapporto diretto che queste persone possono creare attraverso le forme digitali con gli elettori. Ma scendendo a un livello più basso, quello delle pubbliche amministrazioni, le trasformazioni digitali hanno un impatto fortissimo anche sulle istituzioni amministrative. Innanzitutto perché le amministrazioni pubbliche sono chiamate a svolgere nuove funzioni relative proprio al sistema digitale. Per esempio la cybersicurezza, tutti gli Stati si stanno organizzando per creare strutture di polizia digitale, strutture volte ad assicurare la sicurezza contro la pirateria, gli attacchi digitali, oppure la funzione di custodia, di immagazzinaggio dei dati. Lo Stato italiano ha fatto recentemente un investimento di circa 2 miliardi di euro, quindi una grande somma, per una struttura di cloud, cioè per avere una struttura immateriale nella quale conservare i dati pubblici.
per non dover fare affidamento su operatori privati che tengono questi dati spesso al di fuori dei confini nazionali. Quindi ci sono nuove funzioni, ma naturalmente ci sono anche nuovi modi di svolgimento di vecchie funzioni amministrative. Ognuno di noi ha esperienze di servizi svolti a distanza da pubbliche amministrazioni, di digitalizzazione di procedimenti amministrativi, della possibilità di accedere a documenti, certificati a distanza, e le pubbliche amministrazioni più riescono a utilizzare la tecnologia digitale, a utilizzare i dati contenuti nelle banche dati di cui dispongono, magari incrociandoli per prendere decisioni, per esempio per prendere decisioni relative al traffico o alla dislocazione dei dipendenti pubblici sulla base delle previsioni meteorologiche o di altre previsioni relative all'affollamento delle persone. Insomma, ci sono tanti modi di sfruttare le informazioni che prima erano impensabili. E questo fa sì anche che la struttura dei procedimenti amministrativi cambi e debba cambiare. In molti Stati occidentali abbiamo leggi sul procedimento amministrativo che sono basate sul vecchio modo di svolgere le funzioni amministrative, cioè basato sulla carta, sullo scambio di documenti di carta e su riunioni fisiche. Molte di queste, lo scambio di carta ormai è sempre più raro. L'attività amministrativa viene dematerializzata, le riunioni, se si svolgono spesso a distanza, e quindi anche la disciplina generale dei procedimenti amministrativi deve cambiare. E le stesse decisioni della pubblica amministrazione, quelli che noi chiamiamo provvedimenti amministrativi, le decisioni adottate gli atti delle pubbliche amministrazioni, a volte vengono formati sempre più spesso attraverso procedure informatiche, le cosiddette decisioni algoritmiche, in cui è una macchina a decidere, per esempio, questo è un caso che noi abbiamo avuto in Italia negli anni scorsi, sui trasferimenti dei docenti delle scuole. La distribuzione dei docenti nelle scuole sul territorio nazionale è stata decisa da un algoritmo sulla base di alcuni criteri che erano stati inseriti in un computer, e questo ha generato molto contenzioso, perché da parte di soggetti che ritenevano di essere stati ingiustamente danneggiati da questo modo di procedere non umano. E quindi abbiamo una serie di decisioni di giudici che hanno stabilito che queste decisioni algoritmiche sono accettabili purché siano trasparenti, purché sia possibile verificare il modo in cui è stato elaborato l'algoritmo, e quindi verificare che i criteri inseriti nella macchina siano ragionevoli. Tutto questo lo potremmo anche trasferire sulle istituzioni giurisdizionali, naturalmente. Anche per i giudici si pone il problema della digitalizzazione. In tanti processi, io faccio l'avvocato amministrativista, il processo amministrativo è totalmente telematico, non si stampa mai niente di carta, almeno non è necessario farlo. Ma anche nell'attività dei giudici, nell'attività di istruttoria, di raccolta degli orientamenti giurisprudenziali, tutta questa è un'attività che si trasforma grazie alla tecnologia digitale. Si può porre, anche se non siamo ancora a questo punto, si può porre anche il problema della decisione in un giudizio adottata attraverso un algoritmo informatico. Infine, tutte queste trasformazioni hanno un impatto anche nel complesso sui rapporti fra le istituzioni pubbliche e i cittadini, perché i cittadini
da un lato sono un po' più minacciati, ci sono nuove minacce ai diritti dei cittadini, soprattutto quando si parla di tutela dei dati personali, di diritto alla riservatezza, alla privacy. Però ci sono anche tanti nuovi diritti, soprattutto diritti di essere informati sul funzionamento delle istituzioni e quindi diritti di partecipare maggiormente all'adozione delle decisioni pubbliche. E nel complesso ecco, nel mondo digitale noi abbiamo in qualche modo un mondo parallelo a quello reale, abbiamo un mondo in cui abbiamo un'identità. Ognuno di noi ha una serie di identità nei vari siti internet, nei vari sistemi informatici. Abbiamo un indirizzo, i nostri indirizzi email, i nostri indirizzi di posta elettronica. Ecco, a volte anche questo diventa una funzione pubblica. In molti stati, compreso l'Italia, c'è un sistema pubblico di identità digitale e quindi c'è una identità digitale assegnata al cittadino che lo Stato riconosce e usa per le sue comunicazioni e quindi lo Stato in qualche modo, le pubbliche istituzioni conformano l'identità del cittadino non solo nel mondo reale ma anche nel mondo digitale. E naturalmente tutto questo cambia molto anche nel modo in cui i cittadini ricevono servizi, prestazioni dalle pubbliche amministrazioni, sempre più spesso li ricevono a distanza e quindi in qualche modo si forma anche un nuovo diritto che è il diritto di stare a casa o almeno il diritto di non andare inutilmente negli uffici delle pubbliche amministrazioni. Ecco, tutte queste sono trasformazioni che comportano delle minacce per i diritti dei cittadini, ma comportano anche grandi potenzialità. Ma perché le minacce siano mitigate e affrontate e perché le potenzialità siano sfruttate, è necessario che le istituzioni pubbliche sappiano usare gli strumenti informatici. E quindi, questa è la mia conclusione, tutti noi, tutte le istituzioni pubbliche devono preoccuparsi di sapere usare correttamente, di sapere sfruttare le potenzialità dell'economia digitale. Vi ringrazio. Nós que agradecemos, professor, a sua valiosa contribuição com a Escola Nacional da Advocacia e com a Universidade de Roma La Sapienza. Eu quero só esclarecer que não é só a antipatia do mediador interromper os nossos palestrantes, mas aqui na Itália nós temos horários muito rígidos, principalmente em prédios públicos. Como nós temos ainda um segundo painel nesse período da tarde, por isso esse controle um pouquinho mais rígido. Mas quero agradecer também ao professor Mattarella, que nos brindou com a sua fala num período bastante curto. Também contribuiu bastante aqui com o andamento dos trabalhos. Eu vou passar imediatamente a palavra para o professor Humberto Ávila, seguramente um dos juristas mais festejados do nosso tempo, para também nos brindar com a sua palestra. O professor tem a palavra. Boa tarde a todos. Quem estava dormindo acordou. Quero cumprimentar os organizadores na pessoa do Dr. Francisco Caputo, agradecer sinceramente a possibilidade de estar presente nessa mesa qualificadíssima com meu queridíssimo colega, professor, ministro Carlo Lewandowski, ao lado também do professor Bernardo Mattarello, que nos brindou com uma excelente conferência. Eu vou falar 30 minutos, que começaram agora. E vou tentar ir direto no ponto. Qual é o ponto? Mutação constitucional e economia digital. A mutação constitucional, o professor Lewandowski nos deu uma aula. É a alteração informal da Constituição por meio da interpretação. Faça uma ressignificação de determinados significados postos na Constituição. Dou 2 exemplos. A casa é asilo inviolável. Nela não podendo se penetrar, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou durante o dia sob ordem judicial.
O Supremo Tribunal Federal, num habeas corpus conhecido de todos, entendeu que no conceito de casa estava abrangido quarto de hotel, hospedaria, escritório de advocacia e de contabilidade. A ideia é, muda-se a Constituição, não por emenda constitucional, mas por via da interpretação sob a alegação de que a realidade mudou. E o significado posto na Constituição vai a reboque dessa mudança da realidade. Segundo exemplo, sob a proteção do Estado é garantida a união estável entre o homem e a mulher, devendo o poder público facilitar a sua proteção. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão do plenário de conhecimento de todos, entendeu que haveria união estável não apenas entre o homem e a mulher, mas de outras tantas formas. A sociedade evoluiu, o significado da Constituição também evoluiu. O que está por trás do tema, na minha avaliação? Pode isso ser feito no direito tributário para efeito de interpretar a regra de competência? Vamos a alguns exemplos. Na Constituição está posto, compete à União Federal tributar a renda dos contribuintes. Renda, segundo a jurisprudência suprema, é acréscimo patrimonial durante determinado período. Com a evolução da sociedade, pode a União Federal tributar, mesmo que não haja um sujeito identificado e um acréscimo patrimonial perfeitamente verificado? Artigo 155, compete aos Estados tributar a circulação de mercadorias, que tradicionalmente é havida como circulação de bens móveis, inseridos no mercado econômico, objeto de compra e venda por comerciante. Aí se pergunta, hoje, o comércio não se dá mais com bens móveis, mas com bens intangíveis, não corpóreos. Não há mais a necessidade de trânsito físico. Em face disso, o conceito de circulação de mercadoria mudou? E se não se tem mais transferência de propriedade na prática, o conceito de circulação de mercadoria também passa, como reflexo da realidade, a não mais envolver transferência de propriedade? E assim com outras regras de competência. Então, o que está por trás é o seguinte: o direito segue a reboque da realidade ou a realidade segue a reboque do direito? Ou os dois se interpenetram num movimento de ajuste mútuo? Essa relação é uma relação difícil. Eu vou tentar responder de uma forma talvez inusitada para todos e vou terminar com uma provocação no meu tempo. O que eu vou tentar examinar? Quais são os elementos fundamentais dos significados? Então, eu vou examinar a natureza dos significados, a estrutura dos significados, a densidade dos significados e a função dos significados, para saber se todos eles são iguais, ou se não são. E saber como é que se dá essa relação entre realidade e direito. Quem segue quem, como segue, quando segue, e de que maneira segue, em que medida segue. E vou terminar fazendo comentários a respeito de casos especificamente tributários. Mas para poder explicar esses conceitos que eu considero fundamentais, eu vou dar exemplos simples, usar metáforas, e assim a gente vai progressivamente tentando entender o que está em jogo. E eu começo falando da natureza dos significados lexicais ou dos conceitos, como vocês quiserem. Às vezes, nós usamos a linguagem para descrever a realidade. Por exemplo, está chovendo em Roma. Como é que eu verifico? Eu ponho o braço para fora da janela e, tirante a possibilidade de alguém estar jogando água pelo andar de cima, ou estar pingando água do ar-condicionado do andar de cima, eu consigo comprovar pela percepção que está chovendo se o meu braço ficar molhado. Se eu andar na rua e enfiar meu pé numa poça, o meu pé vai ficar molhado e eu vou saber que, tirante alguma outra explicação extraordinária,
choveu. Então, às vezes, nós usamos a linguagem com uma função representativa. Está chovendo, está fazendo sol, está calor, e assim vai. Então, vejam que a linguagem ela é usada para descrever, e nós usamos conceitos, às vezes, para isso. Conceito de água, conceito de tigre, conceito de cisne. E aí a gente pode usar os conceitos, e esses conceitos vão seguindo, olhem só, a reboque da realidade. Eu posso colocar no conceito a cor branca do cisne, e aí descubro um cisne na Austrália, tiro a cor branca. Eu coloco a listras no tigre, descubro um tigre que não tem listra, tiro a lista do tigre. E assim, aquilo que eu vou usando no significado vai sofrendo uma mudança, porque a função daquele significado é descrever um estado de coisas. Agora, a linguagem nem sempre é usada dessa forma. Às vezes ela é usada não para descrever a realidade, mas para influir na realidade. Aqui a coisa é diferente, porque eu posso sair na rua e me molhar, eu posso enfiar o pé na poça, mas eu nunca vou encontrar uma hipoteca, um seguro, uma fiança e uma caução. Eu não vou dar um abraço numa hipoteca, eu não vou dar um beijo num seguro. Isso não vai acontecer, porque esses significados, eles são significados institucionais, são, em certa medida, virtuais. Eu jamais vou caminhar pelas ruas de Roma, que estão abarrotadas de pessoas, e esbarrar simplesmente num seguro-fiança. Isso não vai acontecer. Então vejam que alguns significados têm uma função muito particular. E isso é estudado há muito tempo pela filosofia da linguagem, e uma professora irlandesa residente na Inglaterra cunhou uma história muito interessante e simples, que depois foi adaptada por um filósofo americano que na época morava em Londres, John Searle. Ela, Elizabeth Anscombe, cunhou a seguinte história. A esposa pede para o marido ir no supermercado e dar uma lista. Tomate, cebola e batata. Ele tem que comprar o que está na lista. Mas ela suspeita que o marido vai se esquecer. Coloca um detetive atrás dele. O detetive tem que colocar na lista dele tudo que o marido colocar no carrinho do supermercado. Aí surge a pergunta, a lista tem a mesma função para o marido e para o detetive? Não. O comportamento do marido é para se adaptar à lista. Ele tem que cumprir o que está na lista. E a lista do detetive? Não, a lista do detetive não. A lista do detetive é descrever tudo o que foi colocado no carrinho. A prova de que as duas coisas são diferentes é se houver erro. Se o marido se esquecer da batata, ele tem que voltar no super. Se o detetive disse que tinha batata, mas não tinha, ele risca a batata. Ir no super e riscar é diferente. Sabem por que é diferente? Porque um significado descreve a realidade, o outro significado quer mudar a realidade. Então vem o primeiro ponto aqui que é fundamental para o direito. O direito, às vezes, segue a reboque da realidade. Outras vezes é a realidade que tem que seguir a reboque do direito. Isso é central. Isso eu estou falando da natureza. Agora vem da estrutura. Os significados, eles não têm a mesma estrutura. Vejam só. Significado de renda tem o mesmo significado de propriedade de veículo automotor? Será que propriedade de veículo automotor tem o mesmo significado de saída de mercadoria do estabelecimento? Vejam que os significados são estudados pelos filósofos da linguagem, pelos lógicos e pelos filósofos de cognição. Não por acaso, porque eles nos remetem a estruturas mentais diferentes. Alguns significados são como pontos numa linha. Atravessa a rua. Pá. Tem outros significados que são como uma linha. Vou dar um passeio na Vila Borghese. Passeio. Atravessa a rua. Passeio. E tem outras vezes
que não é nem ponto nem linha, é linha e no final tem um ponto. Pensem só, saída de mercadoria do estabelecimento, propriedade de veículos automotores, renda durante um ano base. Às vezes o que importa é a linha, às vezes o que importa é o ponto, às vezes o que importa é a linha, às vezes o que importa é o ponto depois da linha. Vejam, por que isso acontece? Porque os significados têm uma estrutura diferente. Alguns tratam de eventos, outros tratam de estados. Alguns tratam do tempo e do espaço de maneira diferente. Em outras palavras, não é tudo igual. Não é tudo igual. Falei sobre natureza, falei sobre estrutura e agora vem o tema da densidade. Olhem só que coisa interessante. Existem alguns significados que são ambíguos. Isto é, uma mesma palavra homônima tem 3 significados diferentes e separados. Banco é um lugar para sentar, lugar para depositar dinheiro e uma elevação de areia no mar ou no rio. Isso é ambiguidade, mas às vezes as palavras têm significados diferentes, mas eles são relacionados. Vejam só. Direito. Direito pode ser ordenamento, pode ser lei, pode ser direito subjetivo, pode ser sistema. Todos esses significados, eles são diferentes, mas eles são relacionados. Abrir a boca, abrir o livro, abrir o computador, abrir a porta, abrir a cabeça, abrir os horizontes. Tudo é abrir, mas os significados, embora tenham uma entrada, são diferentes. Então nós temos até aqui, olhem só, ambiguidade, polissemia, e nós temos genericidade. Segurança jurídica. Puxa, é amplo, né? Segurança em que sentido? Direito em que sentido? Direito como? Direito quando? Direito para quem? Direito em que medida? Direito de que jeito? O significado é amplo e ele precisa ser especificado. Então, olhem só, nós estamos tratando de ambiguidade, polissemia, genericidade, que não tem nada a ver necessariamente com generalidade nem com abstração. Genericidade é falta de especificação. Mas aí vem um outro significado, que é o significado portador de vagueza. A vagueza tem 3 tipos. Eu estou correndo porque o tempo é pouco. E o assunto é importante. Veja, tem vagueza quantitativa. Quantos fios de cabelo tem que ter uma pessoa para ser considerada careca? Não olhem para mim. Quantas árvores devem existir para passar a existir uma floresta, deixar de existir um bosque? Quantos grãos de areia devem existir para deixar de ser um punhado de areia e passar a ser um cômoro de areia? O ponto na linha é muito difícil. A criança não dorme num dia e passa a ser adulta na manhã do dia seguinte. A gente não é adulto e passa a ser idoso da manhã para a tarde. Existe um processo. É difícil determinar esse processo. E às vezes o direito lida com isso. Hoje de manhã eu saí daqui e vi um sujeito andando numa bicicleta, só que era uma bicicleta com um motorzinho. O motorzinho não funciona sem a ajuda dele. É veículo automotor? Veja, só com o motor não funciona. Só com as pernas do ciclista não funciona. Precisa das pernas e do motor. É veículo automotor ou não? Precisa de autorização? Precisa de placa? É um caso limite. Então vejam que a vagueza é um problema de limite do significado. A gente não sabe quando enquadra. Mas existe um outro caso de vagueza que é o seguinte. É aquele caso em que nós não conseguimos descobrir quais são as propriedades do significado. Cuidado negligente de crianças. O que é? Bom, se deixar a criança por muito tempo. Quanto tempo? Mas se deixar a criança muito tempo num lugar seguro. Ah, bom. Mas se deixar pouco tempo num lugar inseguro. Mas que criança? Qual a idade da criança? Qual é a compleição motora da criança? Qual é a capacidade de articulação da criança? Então, tempo, local, criança, são vários elementos. Eu não tenho como de antemão fixar todos. E eu não tenho como de antemão saber como todos eles vão se articular. Crueldade, o que é? Veja, difícil. Inteligente, o que é uma pessoa inteligente? Capacidade de memorização,
raciocínio rápido, capacidade de resolver problema, e se tiver a memória de um elefante, mas a incapacidade de resolver um problema na hora do almoço, pedir uma comida e a comida chegar na hora. É inteligente? Veja, a gente não consegue identificar todos os elementos. Aí nós não temos só vagueza quantitativa, nós temos vagueza qualitativa, ou multidimensional. E aí última espécie de significado, que é o significado portador de vagueza socialmente típica. Olhem só. O que significa bons costumes? Bom, nós temos que sair do tribunal e ver quais são os costumes de Roma. O que é um bom pai de família? Pode ser que um bom pai de família em Roma seja diferente que um bom pai de família em São Paulo, que seja diferente de um bom pai de família em Brasília. O que é diligência habitual? Vejam, olha que interessante. Aí a gente tem que sair do tribunal e dar uma olhada na rua, né? Não é que nem hipoteca, não é que nem seguro, não é que nem calção. A gente tem que ir para a rua. O que é agir de boa fé? O que é diligência habitual? Então, olhem só. Os significados são todos iguais. Quais deles seguem a reboque da realidade? Quais deles orientam a realidade? Olha só. Importação de mercadoria é da mesma natureza de bom pai de família? Não é, né? Pois é. Acréscimo patrimonial tem o mesmo significado de crueldade? Não, né? Pois é. Beleza. Prestação de serviço tem a mesma natureza jurídica de que bons costumes? Não, né? Então, olhem só. O que eu estou dizendo é seríssimo. Os significados, eles não têm a mesma natureza, porque alguns descrevem o que habitualmente é, e os outros prescrevem como as coisas devem ser. Nós temos depois significados que apresentam propriedades completamente diferentes com relação a estado, evento, espaço, tempo, agente, intencionalidade e causalidade. Não é tudo igual, não. E terceiro, há alguns significados que são determinados, sim, porque o direito determinou. E o direito determinou porque o direito estabeleceu condições de pertencimento. Hipoteca é tal coisa, é A mais B mais C. Seguro fiança é A mais B mais C. É diferente de boa-fé, é diferente de diligência habitual, é diferente de crueldade, é diferente de negligência. Então, aqui, se nós vimos a natureza, se nós vimos a estrutura e nós vimos a densidade, nós já chegamos a uma conclusão que para o nosso problema aqui é brutal. Não é tudo igual. Não se relacionam todos iguais com relação à realidade. E, mais, há conceitos que não sofrem a influência e se modificam com o andar da realidade, como se obedecessem a uma espécie de processo online. Eles vão se mudando porque a realidade vai mudando. Não. É a realidade que tem que se adequar ao direito. Não o direito que vai seguir a reboque da realidade. Mas aí vem um quarto problema, que é a questão da função. Vejam que a linguagem, ela serve para comunicar, mas a linguagem serve para fazer. Dizer é fazer. Quando uma pessoa competente diz para duas pessoas, eu os declaro marido e mulher, não está falando do casamento, está casando. Quando alguém diz assim, eu batizo esse navio Rainha Elizabeth II, não está falando de batismo, está batizando. O direito usa palavras para fazer coisas. E o que o direito faz? O direito direciona comportamento. Direito não é livro de receita culinária, não é romance, não é sugestão, nem livro de fofoca. O direito tem normatividade. Normatividade é direcionar o comportamento. Portanto, não é que o direito e as palavras elas vão se adequar à realidade. A relação, ou como dizem os filósofos, não é palavra-mundo, é mundo-palavra. O mundo que vai se adequar à palavra é a listinha do marido. Vejam. E aí nós chegamos no ponto. O que está escrito na Constituição? A casa é asilo inviolável, nela não se podendo penetrar
salvo flagrante delito, desastre e durante o dia por meio de autorização judicial. Tudo bem. Um segundo exemplo. Para a proteção do Estado, a união indissolúvel entre o homem e a mulher, devendo o Estado garantir condições para que isso se aperfeiçoe. Beleza. Agora vamos comparar esses dois casos com compete aos Estados instituir imposto sobre circulação de mercadorias, prestação de serviço interestadual, intermunicipal e de comunicações. Interessante, hein? Compete à União Federal instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. É tudo igual? Olhem só. Vejam que interessante. O artigo 5º, inciso 11º, que trata da casa como asilo inviolável, está no capítulo Direitos e Garantias Individuais. Direitos e Garantias Individuais. Ao final de cujo rol existe um dispositivo. Os direitos e garantias individuais expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição e dos tratados dos quais seja parte a República Federativa do Brasil. A Constituição está dizendo, olha aqui, ó, tem esses, tá? Mas tem um monte de outros também, que eu não especifiquei. A própria Constituição, ela está ampliando liberdade, está concedendo uma garantia para dar efetividade a um direito de liberdade, intimidade e moradia. Vejam, e está declaradamente dizendo que aquela lista não é exaustiva, portanto, não está enumerando. Agora vamos lá para o artigo 226, que trata da união estável. Há uma lista exaustiva? Não. Está se garantindo um direito de união estável entre o homem e a mulher. Não se está garantindo apenas isso, está se garantindo também isso. Está ampliando a liberdade, não restringindo a liberdade. Agora fiquemos com esses dois exemplos. Porque, vejam, nós precisamos saber qual é a função. A palavra casa não é objeto de interpretação. Não é nem a oração, nem a frase, é o enunciado. E esse enunciado está inserido num discurso. Onde é que está esse enunciado? Está no artigo 5º. O artigo 5º faz o quê? Estabelece uma garantia. Garantia para quê? Para dar efetividade a um direito fundamental. E a própria Constituição diz, essa lista não é exaustiva. Ah, muito bem. E como é que é a distribuição de competências na nossa Constituição? Compete à União determinados fatos geradores e bases de cálculo. Compete aos Estados outros e compete aos municípios outros. Só a União tem competência residual. As competências são exclusivas e excludentes. Se tiver outro fato gerador, outra base de cálculo, só a União pode cobrar. E tem que ser por meio de lei complementar. Aí eu pergunto, qual é o efeito do exercício da competência? Restringir liberdade. Não é aumentar a liberdade. Nós vamos interpretar casa da mesma forma que nós vamos interpretar circulação de mercadoria, prestação de serviço e renda? Se a estrutura é diferente, a natureza é diferente, a função é diferente e o efeito é diferente, não pode. E é aqui, vejam só, que nós entramos no último ponto, porque eu falei da natureza, eu falei da estrutura, falei da densidade e falei da função. É preciso falar da interpretação desses conceitos. Por que diabos no direito tributário não se pode fazer tributação por analogia? Por que no direito tributário não se pode fazer interpretação extensiva? Então vocês sabem, todos nós sabemos. Primeiro eu tenho que identificar a norma. Para identificar a norma, eu tenho que pegar aquelas palavrinhas que estão dentro de orações, que estão dentro de frases, e essas frases são usadas em determinado contexto. Elas são enunciados. O meu objeto não é a palavra casa, o meu objeto é o enunciado no qual consta a palavra casa, que está sendo usado para alguma coisa. Não é só a locução, é a ilocução. Se usa a linguagem para alguma coisa. Aí eu pergunto, para que se está usando a linguagem no âmbito de uma regra de competência? Para distribuir poder. Não é para dar conselho, sugestão e palpite na atividade do legislador. Ó, legislador, veja bem, eu não quero me meter, veja, quem sou eu?
Se der para instituir sobre a renda, institui, mas se não der, também pode ser sobre outra coisa. Não. Nós estamos no âmbito de um uso da linguagem no sentido prescritivo, é para direcionar o comportamento. Limitar o poder e saber que o particular vai poder exercer sua atividade econômica podendo confiar que aquele significado é para valer. E, naturalmente, que esse significado tem que ser conhecido antes da ação, não depois. Não se pode obrigar uma pessoa a fazer alguma coisa na semana passada, de acordo com algo que surge só na semana presente. Porque na semana passada o sujeito não teve acesso ao conhecimento. Então, por que razão não se pode fazer interpretação extensiva que pega o contribuinte de surpresa? Por que não se pode fazer interpretação analógica e estender a consequência prevista para um caso também para outro caso não regulado, sob a alegação de que os dois são iguais em algum aspecto? Porque o contribuinte vai ser surpreendido. Como é que ele vai exercer essa atividade econômica se aquele significado no qual ele confiou e com base no qual ele exerceu sua atividade econômica subitamente é modificado relativamente a uma ação que já foi tomada? Pensem só. Por que não pode retroatividade? Porque se o sujeito hoje exerce determinada atividade, ele só pode exercer essa atividade com base na regra vigente hoje. E ele não pode amanhã sofrer os efeitos de uma regra que só amanhã surgiu relativamente a uma conduta que foi tomada hoje. E por quê? Porque ele vai ser surpreendido com um significado com o qual ele não podia contar. E não se pode agir com base num significado desconhecido. Como é que se vai influenciar o comportamento relativamente a algo que se desconhece? É impossível. É por essa razão que não pode retroatividade, e é por essa razão também que a nossa Constituição, mais do que as outras, tem a anterioridade. Tem que avisar antes para poder se preparar. Então, toda a lógica do sistema é a seguinte: eu vou dividir o poder. As competências são excludentes e exclusivas, tanto que tem repartição de receita. E a repartição de receita, ela pressupõe que tem algum que cobre sobre alguma coisa e distribua, porque se todos cobrarem sobre qualquer coisa, o sistema implode. E tanto os significados têm que ser determinados que não haveria sentido nenhum numa regra de competência residual se não houvesse significado determinado. Porque se tudo pode ser tudo, para que ter por lei complementar mais que tudo? Porque o mais que tudo já está dando tudo. Então a competência, ela tem que ser limitada, mas ela só é limitada se aquilo que se faz com o significado pode ser objeto de confiança. Porque se não tiver confiança, não tem como funcionar o sistema de divisão de competências e não tem como funcionar o exercício da liberdade no determinado Estado de Direito. Agora vem um ponto que é interessante. Então, não se pode fazer a interpretação analógica porque vai pegar de surpresa. O caso não é regulado, mas se estende a competência do regulado para o não regulado sob a alegação de que os dois são iguais. Não pode. Eu não posso, mesmo com base na finalidade da lei, abranger casos que não possam ser enquadrados naqueles significados. Agora, vejam que coisa curiosa. Quais significados estão nas regras de competência? Tem crueldade, negligência, bons costumes, bom pai de família? Tirante grandes fortunas, que é um significado portador de vagueza quantitativa e, em certo sentido, multidimensional, os outros não são portadores nem de ambiguidade, talvez um grau muito pequeno de polissemia vertical, sobre o que eu não tenho tempo para falar, porque eu tenho que terminar, e um grau muito pequeno para casos marginais de vagueza quantitativa. É isso mesmo. Mas se isso é verdade, e nós não temos vagueza socialmente típica na Constituição, como é que se pode sustentar que os conceitos estabelecidos na Constituição vão andar a reboque, como se houvesse um processo online permanente, e aquilo que está posto na Constituição são palavras ocas, espaços em branco que vão sendo preenchidos pela realidade. Mas como é que isso vai funcionar e o direito exercer a função de direcionar a conduta, fazendo isso de maneira heterônoma, se
o significado segue a reboque da realidade. Isso não tem como acontecer. Agora, veja, eu não estou aqui sustentando que simplesmente não se deve adaptar o direito, mas não por interpretação, tem que ser por mudança legislativa. Por isso que o professor Lewandowski, muito sabiamente, disse, tem que estar no limite das palavras. Porque se isso não for feito, se vai mudar a Constituição por interpretação sem emenda constitucional, fora dos limites estabelecidos pelo Poder Legislativo. E isso não pode acontecer. Mas por que não pode acontecer? Porque não tem como exercer a liberdade no Estado democrático de direito, se o sujeito subitamente é surpreendido com um significado com o qual não podia contar. E mais, tem situações em que o sujeito não só confia no significado posto na Constituição e objeto de consolidação durante longos anos, ele tem uma decisão judicial. Uma decisão judicial dizendo o seguinte, não é todo aquele que passar na faixa de segurança não poderá ser atropelado por um caminhão. Humberto, eu estou dando uma decisão judicial, você, Humberto, pode passar por essa faixa de segurança. Aí o sujeito é atropelado por um caminhão, não precisa dizer quem é o caminhão, e vai para o Poder Judiciário. Espera um pouquinho. Uma faixa de segurança não era justamente aquele âmbito de liberdade garantido por aquela demarcação constitucional e objeto de exercício por meio de uma lei? Como então que eu posso ser surpreendido por uma decisão judicial que na verdade, me enganou, me manipulou e me tratou como um objeto? E aqui eu chego no final. Porque o final é o seguinte, o mundo mudou, né? O mundo mudou, tá bom, eu só escuto isso, o mundo mudou. Mas tem uma coisa que não mudou, e o sábio Lewandowski disse isso, naquele contraponto. O ser humano não mudou. Ontem era ser humano, hoje é ser humano, amanhã será ser humano. E ser humano quer ser tratado como um fim, não como um objeto. Ser humano, para exercer a liberdade, tem que conseguir adotar deliberações autônomas e racionais de maneira bem informada, com base no direito. Não pode confiar no direito ontem e ser traído pelo direito hoje. E ele precisa exercer tudo isso com tranquilidade. E esse elemento de dignidade, de autonomia, de deliberação e de liberdade, isso vai ser sempre igual. Sempre igual. Eu não quero incomodá-los, mas vejam só que coisa interessante. Tem ali escrito, la legge è uguale per tutti. Tem que ser na lei. Não é contra a lei, nem apesar da lei. Agora, o mais surpreendente, eu não quero provocar torcicolo em todos, mas tem um afresco lindo lá atrás, tá? Lá atrás, em que tem a deusa da justiça, tá? Com a balança, representando o equilíbrio e a justiça, tem ela com a espada, representando o poder, mas tem algumas senhoras, uma das quais está agarrada num livro cujo título na lateral é Lex. Por que ela está agarrada naquele livro? Por que razão aquela mulher que está atrás dela está com um escudo? Por que ela está com um escudo? E mais, aquela outra que está do lado dela está com um porrete na mão, agarrada num leão. Por que vocês acham que esse afresco antigo, e que estava ontem, está hoje, vai estar amanhã, foi desenhado dessa forma? Sim, tem que ter um escudo contra o exercício do poder. Nós temos que ter um porrete, porque vai que o escudo não dê certo, tem que ter um porretinho do lado, tá? E onde estão todos agarrados? Na lédia. Não se pode julgar, mesmo a pretexto de que o mundo mudou, contra os significados que estão incorporados na Constituição e com base nos quais as pessoas exerceram a sua dignidade, porque fazer diferente é negar a natureza humana do direito. Eram essas as palavras. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Humberto. Realmente foi especial poder ouvir o senhor aqui essa tarde. Eu acredito que todos
sairão daqui com essas provocações e com a cabeça pensando muito, fritando, como a gente gosta de dizer, né? Mas eu quero, mais uma vez, em nome da Escola Nacional da Advocacia e da Universidade La Sapienza, agradecer aos professores Lewandowski, Mattarella e Ávila pelo brilhantismo com que se houveram nessa tarde, agradecer também a distinta audiência, as senhoras e os senhores que nos prestigiaram essa tarde, e dizer que logo na sequência, por conta do problema do horário, nós teremos o segundo painel da tarde. Ali fora também, quem quiser, está sendo servido uma água e um café rapidinho. Muito obrigado, está encerrado esse painel.